Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora você vai entender por que as feridas emocionais sabotam a sua vida. E mais do que isso, eu vou mostrar aqui alguns comportamentos que talvez sejam os seus comportamentos hoje e a relação com essa ferida emocional. Tudo bem? A Andréia, seja muito bem-vinda. O Paulo, estive com você em um evento da Petone em São Paulo. A Petone, sim, que legal, eu dei uma palestra lá de final de ano, né? Que legal, Paulo, seja muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Liginha, que legal, muito bom, muito bom. Então vamos lá, vamos entender essas feridas emocionais. Uma ferida emocional, ela surge a partir de um trauma. Escreva aqui a palavra trauma para você não esquecer. E eu peço para você escrever, porque esse processo que a gente faz aqui todos os dias é um processo que precisa ser ativo, ok? Quando você faz um processo ativo, a chance de você se desenvolver é muito maior. Então, escreve, mesmo que se você não quiser escrever aqui, escreve no caderno, enfim, mas faça esse processo ativo, tudo bem? Isso vai te ajudar muito, muito, muito mesmo. A partir de um trauma, cria-se uma ferida. É como fisicamente acontece, né? Imagina, você lá na tua infância, andando de bicicleta, você cai e rala o joelho, né? Houve lá uma pancada do seu joelho no chão, ralou a sua pele, ficou machucado. E uma ferida emocional tem a mesma lógica. A diferença é que, quando você tem um machucado físico, como esse que eu descrevi há pouco, de você cair da bicicleta quando você era criança, o que normalmente acontece? O teu pai, a tua mãe, enfim, o responsável vai olhar lá aquele ferimento, vai colocar lá um remédio, vai fazer um curativo e daqui a um tempo o que vai acontecer? Você não vai sentir nenhuma dor. Talvez fique até uma cicatriz. Eu tenho várias cicatrizes no meu corpo. Eu era uma criança bem ativa, então assim, várias cicatrizes que eu lembro. Nossa, essa aqui é quando eu caí da bicicleta, essa aqui é quando eu tentei andar de skate e caí. Ou seja, eu sei o que aconteceu. Mas se eu tocar nessas cicatrizes, não dói. Faz sentido isso para você? Isso é o que acontece fisicamente. O problema de uma ferida emocional é que se ela não for curada na raiz, se ela não for tratada, o que vai acontecer? Você vai lembrar do fato, só que vai doer, vai fazer com que você sofra. E por que você sofre? Por conta de uma palavrinha. Escreva aqui, emoção. Emoção. A emoção está ativa. A emoção, ela está, eu vou botar aqui entre aspas, ligada. Enquanto essa emoção está ligada, o que acontece? Toda vez que você toca no assunto, toda vez que você toca naquela lembrança, traz para você o quê? Um sofrimento. Isso, Liginha, pode trazer um ressentimento. Aliás, eu gravei ontem um vídeo no canal do YouTube falando do rancor. Falando exatamente do rancor. Porque muitas pessoas, elas carregam, né, tem rancor de algo que aconteceu. Bom dia, Gessilda, bom dia, Neide, bom dia, deixa eu ver aqui, o Pedro também por aqui, bom dia, Espaço Sandra também por aqui, bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos. Obrigado, Neide. A Rose Santana também, seja muito bem-vinda. Uma ferida emocional, ela, por exemplo, no caso do rancor, ela foi criada a partir de alguma situação que você viveu, por exemplo, uma injustiça, uma humilhação, uma traição. E por que você fica com o rancor? Por que você fica rancorosa? Por que você guarda isso com você? E aqui, presta muita atenção no que eu vou te falar, porque talvez isso te incomode. Bom dia, Carla, que bom ver você por aqui. A Sandra Campos, Moa também por aqui, seja bem-vindo. Porque muitas pessoas dizem para você o seguinte: não guarda rancor das pessoas, isso faz mal, você precisa perdoar. Você já ouviu isso? Quem aqui já ouviu isso? E elas não estão erradas. Elas não estão erradas quando elas dizem isso para você. Porque guardar o rancor faz mal. E aí eu vou explicar, inclusive, isso também. Nesse vídeo do YouTube que eu fiz, eu expliquei. Mas
Se fosse tão fácil assim, beleza, então, ok, entendi, se eu guardar rancor isso vai me fazer mal, então a partir de agora eu pego todo esse rancor e jogo fora e tá tudo bem. Se fosse assim, seria muito tranquilo, né? A vida seria fácil, né? A gente estaria todo mundo bem, não teríamos guerras, não teríamos problemas, mas não é assim. E por quê? Porque quando aconteceu um fato onde você foi injustiçada, ou você foi humilhada, ou você foi traída, enfim, uma emoção surgiu para te proteger. E esse é o papel da emoção. A emoção, ela protege você. A emoção, ela surge para te defender. A tua mente, para ela tudo se trata, escreve aqui, de sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. A Eloy, de verdade, sempre que eu tocava no assunto de rejeição da mãe, a emoção sempre vinha. Agora falo disso de maneira natural. Excelente. Porque a Eloide passou pelo meu processo de hipnoterapia. Muito bom, Eloide. Muito bom saber disso. Eu quero que você entenda que quando a emoção surge, ela vem para te proteger, porque para sua mente tudo se trata de sobrevivência. E a emoção é como se ela fosse ali um combustível para você ou lutar, fugir ou paralisar. Escreve aqui, luta, fuga ou paralisia. Luta, fuga ou paralisia. Toda vez que você está numa situação de perigo ou que a sua mente interpreta que você está em perigo, ou você luta, ou você foge, ou você paralisa. E isso é um processo automático. É um processo automático. Por isso que é tão importante você olhar para a sua autoestima. Por isso que é tão importante você olhar para isso agora. Por quê? Para você tornar a sua autoestima saudável, você precisa olhar para essas feridas emocionais. Não dá para você ter uma autoestima saudável sem olhar para essas feridas emocionais. Aliás, eu convido você para entrar gratuitamente aqui na comunidade Autoestima Saudável. É só escrever autoestima aqui que você vai receber uma mensagem minha no seu direct. As feridas emocionais, elas fazem hoje você sofrer, por quê? Porque elas estão ativas. Escreva aqui, ativas. Isso, Liginha, é fisiológico. Ou você luta, ou você foge, ou você paralisa. É automático. Por exemplo, quer ver um exemplo que acontece muito? Talvez aconteça com você. E eu confesso que já aconteceu muito comigo. Hoje, assim, quem me via dirigindo há uns 10 anos atrás e me vê dirigindo hoje, parece que são duas pessoas totalmente diferentes. Por quê? Porque antes eu era uma pessoa extremamente reativa no trânsito. Então, assim, a minha mente acreditava que o trânsito era uma guerra. E principalmente para quem vive numa cidade como a que eu vivo, que é São Paulo, que o trânsito, digamos, não é das coisas mais agradáveis, né? É um trânsito intenso e muitas vezes realmente difícil de você conviver. Eu era muito reativo. Então a minha mente, ela foi meio que condicionada a que, por exemplo, se alguém estivesse andando de maneira lenta na minha frente, aquilo era como se atacasse a minha sobrevivência. E a minha mente fazia com que eu reagisse, por exemplo, lutando. E como é que você luta numa situação como essa? Infelizmente tem gente que luta literalmente, né? Tem lá uma briga de trânsito, a pessoa sai do carro e vai brigar literalmente com a pessoa. Mas uma outra maneira de você lutar para garantir a tua sobrevivência é você gritar com a pessoa, xingar. Então, isso na natureza. Se você olhar a natureza, quando você olha, por exemplo, para um animal que está acuado e ele se sente perigo, o que ele faz? Por exemplo, um cachorro, ele vai latir, ele vai, entre aspas, verbalizar, né, esse perigo. Então, entenda que é uma reação automática. É uma reação automática. E a gente tem essas reações o tempo todo. Por isso que é tão importante ter, escreve aqui, blindagem emocional. O que é blindagem emocional, gata? É o domínio das emoções. É você dominar as suas emoções. Senão, vira uma barbárie.
Por isso que hoje, quando eu olho, né, e eu já ouvi de algumas pessoas próximas, nossa, agora você está mais calmo no trânsito, porque eu aprendi a dominar as minhas emoções. Então, ok, alguém está mais lento, alguém me fecha, fazer o quê? Acontece. Assim como eu também, às vezes eu vou cometer um erro, né, eu vou fechar alguém sem querer, só que entende que é por isso que é tão importante você compreender as tuas feridas emocionais. E aí o rancor, falando especificamente ainda do rancor, quando você viveu uma situação X, vamos pegar aqui uma situação onde você foi humilhada. Uma situação onde alguém, uma pessoa, ela te desvalorizou, ela te menosprezou, ela falou coisas muito baixas para você, ela te rebaixou. Uma dessas 3 emoções surgiu para te proteger. Escreve aqui: raiva, medo ou tristeza. Raiva, medo ou tristeza. Essas 3 emoções são as emoções básicas que estão, digamos, por trás da maioria dos nossos problemas. Medo, raiva e tristeza. Vamos supor que, obviamente, ficou a raiva, né? O rancor está muito ligado à raiva, né? Muito ligado à raiva. Por quê? Porque você foi humilhada, você ouviu coisas, você foi injustiçada naquele momento e aí ficou essa raiva. E por que essa raiva ela permanece com você? Porque para tua mente, aquela situação foi uma situação onde a sua sobrevivência correu riscos. E para garantir que você sobreviva numa próxima situação como essa emoção fica ativa. Então a raiva fica ativa. Então toda vez que algo parecido acontece, ou algo realmente está acontecendo da mesma maneira, no sentido da humilhação, a tua reação, ela vai ser o quê? Ela vai ser muitas vezes explosiva. E às vezes você vai explodir com a pessoa errada. Alguém aqui se identifica com isso? Você explode com pessoas que não tem nada a ver. Mas, ô gata, esse rancor assim ficou só comigo, eu não falo isso pra ninguém. E aí é que tá o perigo. Por quê? Presta muito atenção. Toda vez que algo no teu ambiente acontece, vamos imaginar que você esteja, olha só, você está assistindo um filme. E aí você assiste um filme que tem uma temática muito parecida com o que você viveu. Aí você está vendo lá os personagens, um deles lá está sendo humilhada por outra pessoa, está ouvindo coisas muito parecidas que você ouviu. Aquilo que está acontecendo no filme a gente chama de, escreve aqui, gatilho. É um gatilho que vai desencadear um processo, é um gatilho. Esse termo vem, trigger, né, do inglês, trigger é gatilho em inglês. Imagina uma arma, né? Então quando você aperta o gatilho, o que acontece? Uma bala sai daquele revólver. E aí o que acontece? A partir desse gatilho, um processo é desencadeado. E esse processo começa através do quê? De um pensamento. Pensar. Pensar inclui, por exemplo, a construção de uma imagem mental. Pensar faz com que você faz com que palavras entrem na sua mente. Um diálogo interno começa a ser desenvolvido. E a partir desse pensamento vem a segunda fase desse processo, que é a tua mente dá uma interpretação para aquilo. Ou seja, vem o sentimento, escreve aqui, sentimento. Vem o sentimento. E aí tem aquela lembrança, puxa, nossa, daquela vez aconteceu. E aí você se sente o quê? Você se sente mal. E a emoção ativa, ela fala o seguinte, opa, temos que ficar em alerta, você está vivendo uma situação parecida com aquela. E aí vem o quê? Aquela raiva. A raiva vem. E a raiva vai desencadear a terceira parte do processo, que é um aviso para o teu cérebro disparar hormônios. Porque para a tua mente, mesmo que ela saiba que você não está naquele momento revivendo aquela história,
mas para ela é como se você estivesse em perigo. Então ela solta essa informação para o seu cérebro e o cérebro começa o quê? Por exemplo, no caso da raiva, você vai ter o quê? Você vai lutar. E aí o que acontece? Hormônios para você lutar. Só que esse processo todo, que eu falei aqui em alguns minutos, ele acontece em milésimos de segundos, é muito rápido. E você nem percebe conscientemente que isso aconteceu. Só que esse processo desgasta o seu corpo, o seu sistema imunológico. É como se você gastasse a bateria do seu celular, sabe? Veio o pensamento, pensou, sentiu, agiu. Pensou, sentiu, agiu. E aí o que acontece? Quanto mais você rumina um acontecimento com essa emoção ativa, mais desgaste você tem. Inclusive essa semana a gente vai falar aqui sobre doenças. Existem muitas doenças de cunho emocional que as pessoas gastam rios de dinheiro tomando remédios que na verdade só aliviam o sintoma e não resolvem o problema. E existe uma indústria muito bem montada hoje para isso, para as pessoas ficarem reféns dos remédios. Muito bem montada, porque no momento que você trata a causa, guarda isso, você elimina o sintoma. Quando você trata a causa do problema, você elimina o sintoma. Então essa ferida emocional que tem aí, por exemplo, a raiva e que gera esse sentimento de rancor, isso não é o tempo que vai apagar. Aliás, essa é uma das grandes desculpas que eu vou te falar aqui. Talvez isso vai te incomodar. Mas essa história de que tudo o tempo resolve, apaga, é uma grande bobagem. Isso. Mas sempre que tiver... Ó, Silvânia, é verdade, eu sou uma paciente oncológica, depressiva, ansiedade. Olha, eu vou falar, Silvânia, pela experiência que eu tive com a minha irmã, que teve câncer de mama, e com a minha mãe. E eu usei, por exemplo, a hipnoterapia para aliviar, obviamente, os sintomas de quimioterapia e também para controlar ansiedade e depressão. Por quê? Porque a ansiedade e depressão, elas não têm como causa o seu problema oncológico, ok? Elas são, na verdade, elas vêm à tona por algo que já existia antes. Tudo bem? A Slaine, bom dia, tive urticária dermográfica e perdi a audição no ouvido esquerdo sem causa. Os médicos falaram que a causa é dor emocional. Eu vou fazer duas perguntas para você refletir aqui, tudo bem? E vou explicar essas perguntas. Quando você fala da urticária, né? A urticária normalmente ela acontece onde? Na pele, né? E a pele significa o quê? Proteção. Então, muito provavelmente você viveu a desproteção. E você talvez, no momento que começou a ter essa urticária, estava vivendo uma situação também de insegurança e de falta de proteção. E aí a mente guarda isso. Tudo bem? E a questão da audição do ouvido esquerdo. Se não tiver relação, e que eu acredito que não, mas o que acontece? Muito provavelmente você viveu na infância talvez num ambiente onde existia muita discussão, muitas brigas. E aí o que a criança faz? A criança faz isso. E aí talvez você, nesse momento que você perde essa audição, você também estava vivendo um conflito que você não queria escutar, ok? Porque assim, tudo para nossa mente é sobrevivência. Tudo para nossa mente é sobrevivência. Então a nossa mente, ela está buscando o quê? Nos proteger. Então, se eu não quero ouvir uma situação, e se aquela situação a minha mente entende que aquilo pode me levar a não sobreviver, ela vai dar um jeito para que eu me proteja. Tudo se trata de sobrevivência. Quando você entende isso, e eu sempre digo, quando eu entendi isso na minha vida, as coisas mudaram. Por quê? Porque as coisas fizeram sentido.
Porque muitas das reações que eu tinha, elas eram automáticas e incompreensíveis. Só que quando você percebe que tudo se trata de sobrevivência e algumas dessas reações, elas são automáticas, e aí você consegue dominar isso, é maravilhoso. Então, Slaine, provavelmente foi exatamente isso, mas não na infância, ok? Mas pode ter certeza que esses traumas, eles precisam o quê? Eles precisam ser, primeiro, eles precisam ter essas emoções desativadas. Quando você desativar essas emoções, você vai poder ressignificar isso. E ressignificando isso, você pode fazer com que a sua mente tenha uma nova interpretação. E dependendo, aí claro que depende fisicamente de como é que está, né, a sua situação. Mas dependendo, há uma regressão. É possível ter uma regressão. E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu já tratei muitos casos através da hipnoterapia de diagnósticos que as pessoas diziam que não tinha como fazer, como o corpo voltar a ser saudável como ele era antes. Endometriose, por exemplo. São coisas que a medicina, ela crava. Não tem jeito. Tem jeito, desde que você trate a causa. Claro que se você tem uma endometriose há 40 anos, é muito mais difícil, mas tem como você aliviar esses sintomas. E aí por isso, entra para a comunidade Autoestima Saudável, para quem tem interesse, principalmente em fazer o protocolo de hipnoterapia, porque eu vou fazer, somente para quem estiver lá, na próxima semana, uma Black Friday mesmo. É uma Black Friday mesmo. Não é Black Fraud, é Black Friday, o conceito do desconto. Mas vai ser para um número limitado de pessoas, por isso que eu vou deixar só para quem está lá na comunidade Autoestima Saudável. Então você pode só escrever Autoestima, você vai entrar aqui para você poder ter a chance de comprar o protocolo, meu protocolo de hipnoterapia completo, por um preço realmente de desconto. Um preço de desconto. Tudo bem? Mas aí voltando aqui a questão das feridas emocionais. E aí o que acontece, por exemplo, quando você convive com rancor? Né, que é o tema aqui que a gente acabou falando aqui. Enquanto essa emoção estiver ativa, essa raiva estiver ativa, o seu comportamento vai ser, por exemplo, reativo. E isso vai sabotar a tua vida muitas vezes. Por exemplo, imagine que você viveu aí a injustiça lá na infância e essa raiva tá aí e ela tá ativa. Aí quando você vai para um trabalho, por exemplo, no seu dia a dia, num trabalho, né, as coisas acontecem e nem sempre vai ser do jeito que você gostaria. E aí pode ser que uma situação ali que te desagrade crie em você o quê? Um processo de explosão e que sabota, por exemplo, a tua carreira. Alguém já viveu isso? A sua carreira, ela é sabotada por uma atitude que você tem intempestiva. E por quê? Porque a emoção, a raiva lá de trás, ela está ativa. E aí automaticamente você nem raciocina. Porque para a tua mente, como eu disse, é um processo automático. A tua mente, ela não tem tempo de analisar. Nossa, será que isso é realmente um ataque pessoal a você? Será que isso não é porque a pessoa... Sabe aquelas frases que muita gente na autoajuda se diz, né? Não, mas não é sobre você, é sobre o outro. É verdade, essas frases são verdadeiras. Mas isso não dá para você pensar em milésimos de segundo quando a tua mente acredita que você está sob ataque. E é isso que eu quero que você entenda. Há um processo automático e que você não domina se você não tiver blindagem emocional. Não há como você dominar isso, porque não dá nem tempo de pensar. Isso acontece, por exemplo, quando você come, você tem lá uma dieta. Eu nem vou perguntar quem aqui se identifica com isso para não te constranger logo de manhã. Mas eu tenho certeza que aqui nesse grupo tem pelo menos uma pessoa que já sabotou a sua dieta. E foi automático. Você estava lá triste, você estava lá, ai, tô entediada.
E aí quando vê, você sabotou, você comeu lá todo o chocolate que tinha na sua casa, e aí você fala, nossa, de novo eu fiz isso. Por quê? Porque é um processo automático. É um processo automático. Como que eu domino isso? Como é que eu crio essa blindagem emocional? Curando as feridas. Eu preciso desativar essas emoções. Então, você precisa desativar a raiva, por exemplo, para você eliminar o rancor. Porque o rancor, como muita gente diz para você, como eu disse, tem razão, faz mal. Por que tantas pessoas hoje têm problemas estomacais? Você já parou para pensar nisso? Sabe por quê? Porque tem muita coisa que você engoliu e não conseguiu digerir. E você não conseguiu digerir. Imagina, quando você come... É que eu não sou mais carnista, né? Eu sou vegetariano aí há quase 10 anos. Mas eu lembro, quando eu comia muita carne, eu demorava algum tempo para digerir aquilo, não era? Era saboroso, mas você estufava, não estufava? Engolindo sapo, os rãs, é isso aí, é o famoso engolir sapo. É a mesma coisa, você talvez hoje tenha problemas estomacais, por quê? Porque você tem um comportamento de não confrontar, de você aceitar tudo que as pessoas dizem para você. E isso também é uma consequência do quê? De uma ferida emocional, muito provavelmente ferida do abandono ou da rejeição. Você foi abandonada emocionalmente ou foi rejeitada e para sobreviver você se tornou a boazinha, aquela que aceita tudo. E aí você está aqui cheio de sapo, como disse a Liginha, você está cheio de sapo aqui, cheio de rã. Por quê? Porque você não consegue digerir aquilo. E aí o que acontece? Você está sobrecarregando o teu intestino. O teu intestino está trabalhando achando que você tem ali o quê? Que você tem um alimento que precisa ser digerido. Só que não tem. E isso vai o quê? Danificando o seu sistema digestivo. Vai enfraquecendo o seu sistema imunológico. Entende o quanto é importante você cuidar dessas feridas emocionais? Isso aqui, quando a gente fala de cuidar das feridas emocionais, parece que é mais um processo aí de autoconhecimento. Não, é o principal que você deveria se concentrar agora. Porque essas feridas emocionais estão determinando o seu destino. As feridas emocionais, elas estão determinando o seu comportamento. Então hoje, se você, por exemplo, tem problemas nos seus relacionamentos, é por quê? Porque existe uma ferida emocional. Você talvez tenha vivido a ferida do abandono ou mesmo da rejeição e você está buscando na outra pessoa a solução para a dor da sua criança. Por quê? Existe uma emoção ativa, por exemplo, o medo de ficar sozinha. E aí esse medo de ficar sozinha faz com que você sabote a tua intenção de se separar. E aí você mesmo, olha só, você consciente que essa relação é uma porcaria, você consciente que você está infeliz, você consciente, porque você é uma pessoa inteligente, você sabe que aquilo está te fazendo mal, mas você não consegue. Alguém se identifica com isso? Eu não consigo. Eu já tentei e voltei atrás. Aí o pior, você fica inventando desculpas para si mesma. Mas ele vai mudar. Mas agora eu tô velha para isso. Blá 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 blá. Você não faz isso, você não toma essa decisão, porque quem está decidindo por você é a tua ferida emocional. É a tua ferida emocional. É ela que decide por você. É ela que está falando o seguinte: opa, você viveu aquela dor lá do abandono lá da mãe. Você viveu a rejeição lá. Você sabe quanto doeu. Não, você não pode ficar sozinha. E aí você passa a sua vida achando que está com alguém que não está sozinha ou abandonada. Só que na verdade você sabe que você está se iludindo. Faz sentido isso? A Gessilda, minha filha, tinha que estar te ouvindo. Manda para ela. Que ainda dá tempo dela me ouvir aqui. Entende o quanto cuidar dessas feridas emocionais é fundamental para você parar de se sabotar? Porque a gente está entrando numa reta final de ano
que você já deve estar fazendo os planos para o próximo ano. Você está fazendo planos para 2025. Só que os planos, eles vão falhar miseravelmente. Miseravelmente. E aqui não é, Gata, como você é mal, você está desejando o meu mal. Lógico que não. Eu quero o teu bem. Mas eu sei, com a minha experiência como hipnoterapeuta, que se você não cuidar dessas feridas emocionais, você vai falhar miseravelmente. E como que eu cuido dessas feridas emocionais? Tratando a causa. E como que eu faço isso? Um processo, que é o processo que eu aplico, que é a hipnose. A terapia com hipnose, a hipnoterapia. Por quê? Na hipnose, você vai tratar exatamente essas interpretações que a sua mente tem e, primeiro passo, desativar a emoção. Enquanto a emoção estiver ativa, não dá para você esquecer o que aconteceu. Aliás, você jamais vai esquecer o que aconteceu com você. A pergunta que eu acho que eu mais recebo aqui no Instagram é possível esquecer um relacionamento que me fez mal? É possível esquecer um abuso que eu sofri na infância? É possível esquecer? Não há como você deixar de esquecer. Só que há como você deixar de sofrer. Isso faz sentido para você? Deixar de sofrer? Coloca aqui sim ou não. Deixar de sofrer. A Eloíde falou aqui no início. A Eloíde viveu a rejeição da mãe. E sempre que um gatilho relacionado a isso acontecia na vida dela, havia o sofrimento. Hoje não há mais o sofrimento. Há lembrança. Não tem, exato, Célia, não tem como você esquecer nada. Por quê? Porque isso está na sua história. Agora, não sofrer, você pode. Eu gosto muito de uma frase que é: a dor, escreve aqui, a dor é inevitável, o sofrimento opcional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu posso me levantar aqui e bater o meu dedinho do pé na quina da minha mesa aqui. Dói, não dói? A dor é inevitável. Aí eu tenho duas opções. Tipo, seguir em frente, né? Doeu e beleza. Ou ficar rolando, ai que dor, ai como a vida é injusta comigo, ai a vida, sempre acontece tudo de mal comigo, de ruim, ó vida, ó céus, ó azar. E você vai ficar nesse ó vida, ó céus, ó azar até quando? Por isso que eu digo, cuidar dessas feridas emocionais deveria ser a sua prioridade. Porque não há como você mudar a sua vida carregando essa dor, esse sofrimento. É pesado. E aí essa emoção ativa, ela vai fazer com que você volte a esse passado todas as vezes que tiver um gatilho. Boa, Gessilda, isso aí, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você vai voltar todas as vezes. E aí, para a tua mente, é como se você estivesse revivendo aquilo agora no presente. E é por isso que machuca tanto. E tem coisas que você viveu que conscientemente você não lembra. Porque a neurociência diz que a nossa memória consciente, ela começa, a gente tem lembranças a partir do quê? De 2 a 3 anos para mais. Só que imagina o que aconteceu entre a sua gestação e o seu primeiro e segundo ano de vida, por exemplo. Muitas coisas. Eu diria que talvez a sua vida tenha sido definida nesse espaço entre a gestação e esses 2 primeiros anos de vida. E aí você fica numa busca interminável. Por quê? Porque você não sabe por que você é desse jeito, por que você reage de tal maneira. O gato, através da hipnose eu consigo acessar essas interpretações? Sim.
Existem muitas interpretações que aconteceram na sua gestação e que interferem diretamente em quem você é hoje. Ó, a Eloide, quando tocava no assunto já vinha as lágrimas, ou ficava entalada, sim. Só que agora não tem mais, por quê? Porque a emoção foi desativada, e do momento que ela é desativada, essa interpretação muda. Aí você tem a chance de ressignificar. Por isso que o perdão, presta muita atenção, o perdão, muita gente tem dificuldade de perdoar, ou pior ainda, perdoa e se arrepende depois. Quem aqui se identifica com isso? Quem aqui se identifica com isso? Perdoa, mas se arrepende depois, ou já se arrependeu depois. Primeiro porque o perdão, imagina o seguinte, alguém trai você. Obrigado, Eloide. Alguém trai você. Aí o que acontece? Essa pessoa que te traiu, vamos imaginar que é o teu parceiro ou a tua parceira. Teu marido, tua mulher, namorado, seja lá o que for. É o teu companheiro, teu parceiro aí de relacionamento. Traiu você. Essa pessoa, vamos imaginar que ela tenha empatia, que ela se arrependeu e blá blá blá. Vamos imaginar o seguinte, que ela fale o seguinte, olha, desculpa, errei, eu quero voltar, eu quero que você me perdoe. Por que ela insiste tanto? Por que ela insiste tanto? Porque ela carrega uma palavrinha chamada, escreve aqui, culpa. Você já carregou culpa ou você carrega culpa? É muito pesado. Porque a culpa é a mesma coisa, é o mesmo processo, tem uma emoção ativa ali. E toda vez que você fica remoendo aquilo te incomoda. E para a pessoa que te machucou, também. Ela é tão humana quanto você. E aí o que acontece? Ela quer que você perdoe ela o quanto antes, porque a culpa está pesada para ela. Só que o perdão, ele precisa de tempo, o seu tempo. Por quê? Normalmente quando existe, vou dar esse exemplo de novo da traição, existe um luto aí, existe um período de luto. É como você perder, quando você perde um ente querido. Faz sentido? É como quando você perde, né, um parente próximo. A traição é a mesma coisa, você perdeu uma imagem que você imaginava de fidelidade, você perde uma imagem de alguém que você achava que te respeitava. Essa imagem é quebrada, existe um período de luto. E esse período de luto precisa ser respeitado. Só que a outra pessoa que te traiu, ela tá o quê? Ela tá culpada, se sentindo culpada. E ela quer se livrar da culpa. E como que ela vai se livrar da culpa? Com o teu perdão. Se você perdoa ela, ela acredita que, beleza, ela me perdoou, culpa, jogo fora. Então por isso que ela insiste. E muita gente cai nesse erro de perdoar antes do tempo. E por que as pessoas perdoam antes do tempo? Por conta das suas feridas emocionais. Porque aí é o que eu falo da ferida emocional sabotar a sua vida. O teu medo de ficar sozinha porque você tem lá a ferida do abandono ou da rejeição faz com que você passe por cima dos seus valores, que você passe por cima da sua dignidade muitas vezes e você releve algo que te machucou. Só que quando você faz isso, aí é você que está com problema. Aí é você que está com essa culpa. Você pega a culpa lá do teu parceiro ou da tua parceira e traz para você. Alguém está se identificando com isso? Escreve eu aqui se isso está fazendo sentido para você. Entende que perdoar exige tempo. E 2, perdoar, presta atenção no que eu vou dizer agora. Aliás, antes de eu falar isso, entra para a comunidade Autoestima Saudável gratuitamente. Amanhã a gente vai ter um encontro e vai ter um processo terapêutico lá. Só escrever autoestima aqui. Escreve autoestima, você vai receber uma mensagem minha no direct para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, grupo silencioso. Só eu falo lá, não é fanfarronice, tá bom? Pode entrar lá que você vai gostar, eu garanto para você. E quem estiver lá no nosso grupo vai ter a oferta da Black Friday na outra semana.
do meu protocolo de hipnoterapia. Perdoar não significa permanência. Tem muita gente que acha que perdoar significa permanecer. Ah, eu fui traída, eu perdoei, então eu permaneço com a pessoa. Não. Não é. Boa, Ligia, lá tem gerente. Prazer, eu sou gerente. Entende isso? Perdoar não significa permanecer. E aí é um outro erro que muita gente comete. Ah, eu perdoei e eu tenho que permanecer. Não, quem disse? Quem disse? Eu vivi uma situação de traição em negócio que eu tinha, que eu perdoei, demorei, né? Eu precisei digerir, não foi uma coisa do dia para a noite, mas eu decidi não permanecer. Por quê? Porque a confiança se quebrou. E pronto, não dá, na minha visão, não dá para ter negócio com alguém que eu não confio. Mas você não perdoou, gata? Eu perdoei a atitude. Mas isso não muda quem a pessoa é. Como que ela vai mudar? Como que eu posso mudar essa percepção? A partir das ações dela. É a ação. E a ação você não vai validar de um dia para outro. Esse é um erro que as pessoas cometem. Elas acreditam nas palavras das pessoas. Ah, agora a pessoa disse que agora ela não vai fazer mais. Então eu acredito. Poxa, se fosse assim, o mundo estaria bem melhor. Se fosse tão simples assim, é através das ações. E essas ações, elas precisam ser o quê? Contínuas. Elas precisam serem consistentes, elas precisam acontecer de verdade e por um tempo, não é apenas um dia. Ah, agora ela tá boazinha, então eu perdoo. Entende? Mas para tudo isso você precisa desativar as emoções. E como é que eu desativo as emoções? Através da hipnose. A hipnose é a ferramenta que eu recomendo. Por quê? Porque ela vai direto na causa. A hipnose, ela trabalha com as emoções. Porque no momento que eu desativo aquela emoção, aí sim eu posso ter a escolha consciente, por exemplo, de perdoar ou não. Não dá para você perdoar alguém com a emoção lá, a raiva ativa. Não dá. Ou com a tristeza, ou com o medo. Não dá para você tomar uma decisão consciente. No momento que você desativa a emoção, aí sim você tem o quê? Racionalidade. Aí são evidências. Olha, isso aqui vale, isso aqui não vale. Então aí eu tomo uma decisão. Tudo bem? Faz sentido? Por isso que feridas emocionais, elas precisam ser tratadas para que você possa realmente construir uma vida diferente para você. E eu sempre digo, a gente está chegando próximo, não é ao final do ano apenas. Nós estamos chegando ao verdadeiro dia da mentira. Você sabe qual que é o dia da mentira? O verdadeiro dia da mentira? A Neide, tive um desentendimento com uma amiga, perdoei. Mas não consegui mais ficar com a amizade. Era uma amizade de 10 anos, me senti traída. Ok, se perdoar não significa permanecer. E tá tudo bem. É que as pessoas acham que quando eu perdoo tem que ficar tudo igual. Não dá. É como um vaso que se quebra. Você pode até colar os pedaços, mas não tem como você ter o mesmo vaso, entendeu? Existe até uma técnica japonesa chamada kintsugi, que era muito usada no século passado, que é quando os vasos quebravam, eles colocavam fios de ouro para colar. E aí aquele vaso ganhava um valor, inclusive, maior a partir dali. Só que numa relação, para você ter esses fios de ouro, isso leva tempo. E a outra pessoa que te traiu, por exemplo, ela precisa agir para te mostrar que realmente ela mudou. A Silvânia, eu reconheci que errei e pedi desculpa, a pessoa me perdoou, mas na primeira oportunidade que teve, jogou na minha cara. Senti que não fui perdoada. Exatamente, provavelmente ela te perdoou da boca para fora, o que é muito comum. Entendeu? E aí ela precisa desativar a emoção dela. A Islane, isso, ano novo, exatamente. Ano novo é o dia da mentira.
É o dia da mentira. Porque é o dia que você faz um monte de promessas para si mesma e você não cumpre. E você não cumpre. Tudo bem? A Luciana, ele me traiu, perdoei, mas tenho raiva do que ele fez comigo. Porque a raiva está aí, a emoção está ativa. Você não desativou a emoção. Então assim, Luciana, sinto lhe dizer, mas o seu perdão, ele foi da boca para fora. Por quê? Porque, vou imaginar aqui uma situação. Se ele te traiu, você perdoou. Aí se hoje ele chegar tarde do trabalho, sei lá, por qualquer razão, o que vai vir à sua mente é a traição. E por que vem a traição? Porque a raiva está ativa. Quando eu desativo a raiva, aquilo que aconteceu pode até, digamos, passar pela minha cabeça, mas eu vou primeiro escutar essa pessoa. Tudo bem? Areta, mas você acredita que as feridas emocionais determinam o peso que damos aos erros dos outros? Sim, também. Porque a nossa visão, Areta, ótima pergunta que você fez. A emoção é o combustível da nossa ação e do nosso comportamento. A emoção é como um óculos. Quando eu tiro, por exemplo, meu óculos aqui, eu enxergo embaçado. Vou imaginar que sem o óculos é a emoção. Então eu não estou enxergando de maneira nítida as letras aqui. Eu estou vivendo dentro daquilo que eu sei, daquilo que eu vivi. Agora, quando eu coloco os meus óculos, eu consigo ter nitidez. Então, sim, você provavelmente, por conta do que você viveu na tua infância e com essas feridas emocionais, você talvez seja mais rigorosa com alguém, porque você talvez tenha sido muito exigida na infância, e aí talvez tenha a ferida da injustiça ou até mesmo da humilhação. Isso acontece muito na relação entre mães e pais e filhos. Você exige demais ou você exige de menos por conta da tua ferida emocional. Então hoje, infelizmente, a gente tem uma geração de pais, né, que é uma geração que é muito permissiva com os filhos. Muito permissiva com os filhos. E por quê? Porque viveram na infância uma infância de muitas limitações, de muitas repreensões, de muitas injustiças. E aí aquela dor dela deturpa a maneira como ela deve educar o filho ou a filha. Faz sentido isso? E aí ela se torna, entre aspas, permissiva com o filho e com a filha. E aí ela perde o controle. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui, Areta, se isso fez sentido para você. Bom, para a gente finalizar aqui, primeiro vou de novo te chamar para entrar para a comunidade Autoestima Saudável gratuitamente, e amanhã a gente tem encontro ao vivo com processo terapêutico no final, como criar pensamentos fortalecedores e viver a prosperidade. Vai ter um processo terapêutico no final para você. É gratuito, desde que você entre na comunidade Autoestima, que também é gratuito. Então é só escrever Autoestima e aí você, lá o link, porque não é uma live como essa, ok? Essas aulas da comunidade Autoestima Saudável, elas são no Zoom, é um ambiente fechado, para que eu possa inclusive fazer os processos terapêuticos com segurança para você, tá bom? Então amanhã a gente tem esse encontro. E 2, a vida que você deseja, ela está disponível para você, desde que você realmente faça as pazes com o seu passado. Enquanto essas feridas emocionais estiverem aí fazendo você sofrer, com essas emoções ativas, dificilmente você vai sair do ciclo que você está hoje. Talvez hoje você esteja num ciclo de escassez, talvez você esteja num ciclo de doenças, você talvez esteja num ciclo de relacionamentos tóxicos e abusivos. E você só sai desses ciclos se você desativar a emoção. Por quê? Como eu expliquei aqui durante todo o nosso encontro de hoje. É um processo automático. É um processo automático. Porque para a mente, tudo se trata de sobrevivência. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar hoje com você. Voltamos amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre... amanhã é o dia das doenças, o que existe emocionalmente
atrás das doenças. A gente falou aqui um pouquinho, né, hoje, mas amanhã a gente vai falar de algumas das doenças mais comuns, doenças que eu tratei através da hipnoterapia com sucesso. Então amanhã, às 8h15 da manhã, a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Um grande abraço para você, um ótimo dia, uma ótima semana. Tchau!